Número 7. O vizinho que observa na escuridão. O primeiro caso de hoje é sobre um homem chamado Jeff Richards, que passou anos vivendo uma situação tão estranha quanto perturbadora. Tudo começou em 2017, quando Jeff começou a perceber algo fora do normal acontecendo perto da sua casa. Durante a madrugada, ele notava uma figura andando pelo quintal vizinho, sempre tarde da noite, sempre em silêncio. No começo parecia algo inofensivo, apenas alguém andando pelo próprio terreno, mas com o tempo, o comportamento ficou cada vez mais estranho. Jeff decidiu instalar câmeras de segurança, e foi aí que tudo ficou registrado. Nos primeiros vídeos, o homem aparece apenas caminhando de um lado para o outro sem pressa, como se estivesse observando alguma coisa. Ele sempre ficava do outro lado da cerca, mas passava longos minutos parado, olhando em direção à casa de Jeff. Na maioria das vezes, isso acontecia entre 2 e 4 da manhã. No início, parecia só alguém com hábitos estranhos. Mas, conforme os vídeos avançavam, o comportamento começava a mudar. Em alguns registros, o homem aparece carregando o que parece ser uma espingarda. Segundo Jeff, ele dizia estar caçando pássaros. Mesmo assim, a presença da arma deixava tudo ainda mais desconfortável. Com o tempo, ele passou a se aproximar cada vez mais das câmeras. Em certos vídeos, o homem encara diretamente a lente, sem piscar, por longos segundos. Em outros, aponta uma lanterna diretamente para a câmera, como se quisesse deixar claro que sabia que estava sendo filmado. Em determinado momento, ele começa até a fazer gestos obscenos, como se estivesse provocando. Nos comentários de um dos vídeos, Jeff revelou algo ainda mais perturbador. Esse comportamento não era novo. Segundo ele, aquele mesmo vizinho já agia de forma estranha há mais de 30 anos. Quando seus filhos ainda eram pequenos, com apenas 6 e 8 anos, ele chegou a flagrar o homem tirando fotos das crianças perto da casa. Jeff contou que chamou a polícia na época, mas nada foi feito. Com o passar do tempo, a situação se tornou insustentável. A família acabou instalando uma cerca alta, buscando um pouco de privacidade e segurança. Mesmo assim, o homem continuou aparecendo. Segundo Jeff, até hoje o vizinho ainda sai durante a madrugada, anda pelo quintal, aponta lanternas em direção à casa e às vezes encara diretamente as câmeras, com intervalos maiores, mas nunca parando completamente. Agora comente aqui, o que você faria nessa situação? 6. O quintal de Lauren. No outono de 2020, uma mulher chamada Lauren começou a perceber coisas estranhas acontecendo na propriedade onde morava. Pequenos detalhes, coisas que à primeira vista pareciam inofensivas, mas que aos poucos começaram a incomodar. O quintal dela era cercado por várias árvores, mas uma em especial chamava a atenção. Diferente das outras, ela parecia morta, seca, sem vida, e mesmo assim, estranhamente bonita. Curiosa, Lauren decidiu se aproximar. So I have a bunch of trees in my backyard, but there's this one that doesn't look like the other trees. So I'm gonna go check that one out because it has pretty red leaves or flowers next to it, and it's interesting. I'm wearing my work boots, so in case my dog runs off, I'm not chasing after her barefoot. So here's the tree. It's dead, but it's very pretty. And there's these weird things that are in it. I don't know what that's for. And it has crazy holes that I like. But here's the pretty red things. Flowers. No, they're leaves. Those are leaves. Oh. I like you. What is that? A árvore parecia chamar por atenção. Havia algo ali que não fazia sentido. E mesmo sem saber explicar o motivo, aquilo a deixou inquieta. Durante quase um ano inteiro, nada mais aconteceu. Mas, em 2021, tudo mudou. So, I'm walking around the fence line of my property and I've noticed that someone or something has put something on pretty much all of my fence posts. I don't know if someone's like fucking with me or that this is something else.
but like it's literally all like bones or like a creepy doll. I don't know what that was, but like horns, skulls. I don't know. I don't know if someone's fucking with me or this is actually something I should be kind of worried about. I'm just kind of tired of it at this point. I don't really know what to do. Can't leave. Enquanto caminhava ao longo da cerca que delimitava sua propriedade, ela notou que algo havia sido colocado em praticamente todos os postes. Não era lixo comum, não parecia obra do vento e definitivamente não parecia coincidência. Ela começa a gravar, visivelmente confusa e cansada da situação. Segundo ela, alguém ou alguma coisa estava deixando objetos estranhos ali. Ossos, partes de animais, pedaços que lembravam bonecas quebradas, coisas difíceis até de identificar. Ela não sabia dizer se aquilo era uma brincadeira de mau gosto ou algo muito pior. Em voz baixa, ela comenta que não entende se alguém está tentando assustá-la de propósito ou se aquilo tinha algum outro significado. O mais perturbador era o padrão. Praticamente todos os postes da cerca tinham algo colocado ali. Ela parecia exausta emocionalmente. Disse que já não sabia mais o que pensar, nem o que fazer. Não podia simplesmente ir embora. Aquela era a casa dela. E o pior, era a sensação constante de estar sendo observada. Dias depois, a situação ficou ainda mais estranha. Durante a noite, Lauren começou a ouvir barulhos do lado de fora da casa. Sempre que ela ia verificar, não havia ninguém. Alguns dias depois, o que antes parecia apenas estranho, começou a ficar realmente assustador. Dude, my fucking door just closed. Is that the slam sound? Yes, and it's locked. What the fuck? I just got locked out of my house. There's no one there. Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the door? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. Well, Hang on. Don't do anything rash. Baby? Hello? Oh, fuck, she's nudged. Numa noite aparentemente comum, Lauren estava ao telefone com o namorado quando, de repente, ouviu um barulho forte vindo da parte de trás da casa. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, a porta se fechou sozinha, com força, e pior, trancou. Assustada, ela começa a falar desesperada no telefone, perguntando se ele ouviu o barulho também. A porta havia se fechado por dentro, e agora ela estava do lado de fora. Ela tenta abrir, força a maçaneta, mas nada. Estava trancada. Confusa, ela olha ao redor tentando entender se havia alguém ali. O mais assustador, o cachorro dela, Luna, ainda estava dentro da casa. Lauren dá um jeito de abrir a porta e corre gritando por Luna. Depois disso, a porta ainda se fecha sozinha com uma batida. Por um momento, o silêncio toma conta de tudo. Nenhuma explicação, nenhuma presença visível. Só a sensação sufocante de que algo estava ali dentro com ela ou com o cachorro. Depois desse episódio, nada aconteceu por um tempo. Mas a calmaria não durou muito. Algumas semanas se passaram em completo silêncio. Nenhum barulho estranho, nenhum objeto fora do lugar. A sensação era de que tudo tinha voltado ao normal, mas só na superfície. Numa noite já tarde, Lauren estava dentro de casa quando ouviu um som seco vindo de fora. Ela congelou. Achou que pudesse ser um galho, o vento, qualquer coisa racional. Mas então o barulho se repetiu, agora mais próximo, mais claro. Então ela pegou o celular e começou a gravar.
Luna, come here. Sit. Come here. Look. Can't see. Ela abre a janela com cuidado e olha ao redor. O quintal está completamente vazio. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Mesmo assim, a sensação é clara. Ela não estava sozinha. Felizmente, depois disso, os episódios simplesmente pararam. Ao menos até o momento, não teve nenhuma atualização. Até hoje, ela nunca conseguiu explicar o que realmente estava acontecendo ali, nem quem ou o que estava tentando chamar sua atenção naquela noite. 5. A porta do galpão. Esse caso aconteceu com uma mulher que morava em uma área mais isolada do Texas. Ela tenta manter a calma, mas depois do que acabou de acontecer, decide ligar a câmera, caso ninguém acredite nela depois. Há algum tempo, coisas estranhas vinham acontecendo ao redor da propriedade, principalmente envolvendo um pequeno galpão no quintal, um lugar simples, usado apenas para guardar coisas. The light is off. Everything is super tight locked. A porta ficava sempre trancada com um cadeado eletrônico daqueles que exigem código para abrir. A luz estava apagada. Tudo parecia completamente fechado. Segundo ela, ninguém costumava ir até ali. Mesmo assim, havia algo estranho. O cachorro dela ficava encarando aquele galpão todos os dias, sempre o mesmo ponto, sem motivo aparente. Ela achava esquisito, mas nada que realmente assustasse. Até aquele momento. Segundo ela, ninguém além dela tinha acesso. Naquele dia, enquanto estava brincando com o cachorro, algo chamou sua atenção. O animal parou de repente e começou a encarar fixamente o galpão. A mulher estranhou, mas tentou ignorar, até que, do nada, a porta do galpão se abriu sozinha. Ela imediatamente se assusta e começa a gravar. That was hella weird. There's literally no way that door just opened by itself. No, y'all, like, I really don't get freaked out, but that was really just... That door has a keypad lock on it. Like, and it's actually hard to get in. Dutch, where are you going? Don't leave me. There's like... What? Why did you just jump like that? Why did... Baby! Y'all, do you see her? What the f*** is going on? Dá para ouvir na voz dela que não é encenação, é medo real. Ela se aproxima devagar, tentando entender o que aconteceu. Repete várias vezes que aquilo não fazia sentido, que a porta tinha um cadeado e que não havia como alguém ter aberto por dentro. O cachorro começa a agir de forma estranha, andando de um lado para o outro, olhando para um ponto específico atrás da porta aberta. De repente, o animal dá um pequeno pulo, como se algo tivesse se movido perto dele. Ela começa a entrar em pânico. Ela olha para dentro do galpão, mas não vê nada. Nenhuma sombra, nenhum movimento, nenhum sinal de que alguém tenha passado por ali. Mesmo assim, o comportamento do cachorro não muda. Ele continua olhando fixamente para aquele mesmo ponto vazio, como se algo estivesse ali,
invisível. Até hoje, ela nunca conseguiu explicar como aquela porta se abriu. 4. A casa em frente ao cemitério. A próxima história envolve uma mulher chamada Brit, que costumava usar as redes sociais apenas para compartilhar momentos simples da rotina, principalmente vídeos cuidando dos seus cavalos. Mas em um determinado dia, algo completamente diferente aconteceu. Visivelmente nervosa, Brit começa a gravar um vídeo no quintal da própria casa. Ela explica que decidiu ligar a câmera porque tinha medo de que ninguém acreditasse no que estava acontecendo. Ela estava sozinha em casa, acompanhada apenas de sua cadela, quando algo começou a parecer errado. So, I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. It has me really freaked out. Josie? Josie? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it, but I don't really know, like, that's usually like her stance while she's waiting for me to come home, and I'm just like, is she waiting for someone to walk out of that closet? Like, don't really know what she's staring at, because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what is it? What is it? Logo no início do vídeo, ela menciona um detalhe que já deixa tudo mais tenso. Bem em frente à casa, existe um pequeno cemitério. Segundo ela, aquilo sempre fez parte do local, mas naquela noite a sensação era diferente. A cadela, normalmente calma, começou a agir de forma estranha. Parou diante de um ponto específico, ficou completamente imóvel e então começou a rosnar. Brit chama pelo animal, tenta acalmá-la, mas percebe que ela não tira os olhos de um ponto fixo, como se estivesse encarando alguém invisível. A mulher tenta entender o que está acontecendo. Ela se aproxima, observa o local, mas não vê absolutamente nada. Mesmo assim, o comportamento da cadela não muda. Ela rosna, se enrijece e age como se estivesse diante de algo real. E então, vem a revelação. Aquele terreno, segundo ela, pertenceu à própria família. Os avós haviam pedido para serem enterrados ali, e com o tempo, até os antigos animais de estimação da família foram sepultados no mesmo local. Pequenas cruzes ainda marcavam o chão. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property. So this was my grandparents' ranch. It was their wish to be buried right here, just where they were. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses. And so that's really all that there's to it. But things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just like come to this area sometimes and like surround it, because we
During the day, we leave that gate open. Alguns dias depois, Brit percebe algo ainda mais perturbador. Vacas de uma fazenda vizinha começaram a aparecer no terreno. Elas não eram dela. Mesmo assim, passavam horas paradas, completamente imóveis, encarando exatamente o mesmo ponto onde a cadela havia rosnado. Elas não comiam, não se moviam, apenas ficavam ali, como se estivessem observando algo que ninguém mais conseguia ver. This is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and literally graze around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. E o que já era estranho ficou realmente assustador naquela mesma noite. Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this location is outside, no here. Oh, that's so Yes. interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You're a cow? I scared. There's a cow. They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up. What is it? Oh my god. Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Enquanto recebia uma entrega de comida, Brit foi ver por que as vacas ainda estavam lá no quintal dela. Então, ouviu um barulho e o alarme disparou do nada. Então ela voltou para dentro de casa para desligar o alarme. Foi nesse momento que algo aconteceu. Ela sentiu algo puxar a manga da sua blusa com força. Não foi um toque leve, não foi impressão. Ela descreve como se alguém tivesse agarrado seu braço de repente. Assustada, ela deixou tudo cair no chão e correu para fora da casa em pânico. Não havia ninguém atrás dela, nenhuma sombra, nenhum som. O pior, ela estava completamente sozinha. Tremendo, ela percebeu que não conseguia voltar para dentro. O medo era grande demais. Então, naquela noite, Brit decidiu dormir em um trailer que ficava no terreno longe da casa principal. Ela conta que passou a madrugada em alerta total, ouvindo cada barulho, cada estalo vindo do escuro. Depois disso, ela começou a ligar os pontos. O comportamento estranho do cachorro, as vacas paradas encarando o mesmo ponto, a sensação constante de presença. E agora, algo a tocando fisicamente. Para Brit, tudo parecia conectado àquele pequeno cemitério em frente à casa. Ela não dizia com certeza que era algo sobrenatural, mas também não conseguia encontrar nenhuma explicação lógica. E desde então, passou a ter medo de ficar sozinha ali. 3. O homem na escada. Esse caso aconteceu em agosto de 2016 e foi publicado por um canal chamado Urban Exploration. No vídeo, um homem registra algo que vinha acontecendo há dias, algo que ninguém ao redor acreditava. Segundo ele, já fazia 4 noites seguidas que um homem vestido de preto aparecia do lado de fora do prédio onde ele morava, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar e sempre parado. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, ele decidiu gravar só para provar que não estava imaginando coisas. Quando a câmera liga, é possível ver claramente um homem usando um moletom preto, parado próximo à escada externa do prédio.
Ele não se mexe, não anda, não reage. Ele apenas encara diretamente a janela do apartamento. Depois de alguns segundos de gravação, o morador cria coragem. Ele sai do apartamento, desce as escadas e vai até o local onde o estranho estava parado. Mas quando chega lá, não há ninguém, nenhum som, nenhum passo, nenhum sinal de fuga. O homem simplesmente desapareceu. Não havia para onde correr nem lugares óbvios para se esconder. Mesmo assim, ele não estava mais lá. O autor do vídeo explicou que vinha sendo observado há dias, sempre pelo mesmo homem, sempre no mesmo ponto, e que só decidiu gravar porque ninguém acreditava no que ele estava dizendo. Até hoje, ninguém sabe quem era aquela figura, nem como conseguiu desaparecer tão rápido. 2. A criatura na árvore. O próximo caso é um dos mais perturbadores de todos, principalmente porque ninguém conseguiu explicar o que exatamente estava ali. O vídeo foi publicado por um homem que morava em uma área rural, cercada por mata fechada. Numa noite comum, ele estava em casa quando começou a ouvir barulhos extremamente altos, vindos da floresta atrás da propriedade. No início, ele achou que pudesse ser algum animal grande, talvez um cervo ou até um urso, mas os sons não faziam sentido. Eram estalos violentos, galhos se quebrando com força absurda, como se algo muito pesado estivesse se movendo entre as árvores, ou até em cima delas. Intrigado e assustado ao mesmo tempo, ele decide sair com o celular na mão e começar a gravar. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here. And the first time, when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me. And I still cannot figure out what it is. Look, they're ruining this freaking place. Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be I don't even think a bear would have a chance in Hades and they're doing this. Muitos que assistiram ao vídeo passaram a especular sobre o que poderia ser. Uma criatura desconhecida, algo sobrenatural, ou até uma versão moderna das lendas sobre gigantes das florestas. Outros acreditam que poderia ser algum animal grande, como um urso, mas o próprio homem afirma que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida morando ali. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que estava naquela árvore naquela noite. 1. A figura mascarada na janela. Esse caso começa de forma simples, mas rapidamente se transforma em algo profundamente perturbador. A imagem foi registrada através da janela de uma casa em uma área rural. À primeira vista, parece apenas um homem parado do lado de fora. Mas quanto mais se observa, mais inquietante a cena se torna. O homem está usando um casaco azul, calça preta e o rosto está coberto com uma máscara, parado, olhando diretamente para dentro da casa. A pessoa que tirou a foto conta que, ao perceber aquela presença, sentiu um frio imediato no corpo. Algo dizia que aquilo não era normal, não era alguém perdido, não era um vizinho. E então vem o detalhe mais assustador. Na mão direita, o homem segura um objeto que se parece muito com uma faca ou uma lâmina longa. Ele não faz nenhum gesto com ela, apenas segura como se estivesse esperando. Assustada, a moradora tira uma foto pela janela e corre para ligar para a polícia. Pouco depois, o homem desaparece sem deixar rastros. Quando os policiais chegam, não encontram absolutamente nada, nenhuma pegada, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma explicação. A imagem acabou sendo publicada nas redes sociais como um alerta, pedindo para que vizinhos ficassem atentos. Até hoje, ninguém sabe quem era aquele homem, nem o que ele estava fazendo ali.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Aqui a gente traz histórias reais, estranhas e sem explicação. Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem,